Qual é o Esta critério? conferência será gravada agora. Começou a gravação agora, o critério que a gente vai utilizar, em princípio, as perguntas serão, eu estarei mediando aqui esse bate-papo nosso, como nós deveríamos ter um número muito grande de participantes aí, então, basicamente a palavra vai estar passada apenas para os coordenadores de sala, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, os não coordenadores que quiserem encaminhar aqui, encaminhe para o nosso chat as perguntas, na medida do possível, eu vou encaminhando para você. O que nós não tivemos tempo para responder, eu encaminho para você lá na ANAC e aí você responderá diretamente a eles. Tá? Eu tenho pedido aos coordenadores que sejam bastante breves na colocação de perguntas ou, eventualmente, uma proposta, para que a gente tenha bastante tempo para você estar à vontade de explicar. Não há réplica, nós não estaremos replicando, nem triplicando, né? E, na medida do possível, eu vou procurar fazer o máximo de rodadas possíveis com os nossos coordenadores, para que a gente tenha, vamos dizer, uma visão bem ampla do que estamos fazendo, do que pretendemos fazer. Eu gostaria de agradecer muito a tua participação aqui e já informando, eu recebi lá do Povil, lá por conta do Juliano, nos mandou, então estarão, vamos dizer, basicamente 5 dos experts da ANAC estarão trabalhando conosco a partir de agora, no fórum, nas próximas reuniões nossas, nos próximos encontros, e a modalidade que a gente já está fazendo, João, eu estou colocando assim, a cada 15 dias, nós teremos um encontro apenas com os coordenadores de sala e eventuais autoridades convidadas. Essas autoridades estarão sendo combinadas previamente com vocês, para não haver cruzamento de aerovia aí não autorizado. E as salas estarão funcionando a cada 15 dias, segunda, terça, e quarta e quinta-feira, para a gente entrar com assuntos mais específicos com você e teus colegas, assuntos mais específicos em cada uma destas salas de trabalho. Então, eu gostaria de abrir aqui, se você me permite, João, um breve currículo, me perdoe se algum erro que eu possa estar cometendo. Então, João Souza Dias Garcia, superintendente de padrões operacionais da ANAC, engenheiro eletricista pela Universidade de Santa Catarina, tem mestrado em engenharia elétrica por Santa Catarina e engenharia mecânica e aeronáutica pelo ITA. É especialista em regulação de aviação civil da ANAC desde 2010. É fundador da ANAC, João? Não, não sou, sou do terceiro, acho, concurso. Tá bom. Ocupou o cargo de superintendente de padrões operacionais desde maio de 2019, é vice-presidente do painel de gestão de segurança operacional da OACI e é atualmente o líder do projeto da retomada da aviação civil pela ANAC, no qual ele acabou de nos explicar aqui o que é. Quer acrescentar alguma coisa aí, João? Ou está bom o currículo? Não, é isso aí mesmo, comandante. Queria só agradecer mesmo a presença. Eu tive a satisfação de participar do fórum presencial lá em São Paulo no ano passado, junto com um número significativo de servidores lá da SPO, e só dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês nesse encaminhamento, no prosseguimento aqui das atividades. Muito obrigado, João. Obrigado por estar lá conosco, lá no fórum, e muito mais agora, vai ser extremamente importante a ajuda de todos vocês nos próximos passos que nós estaremos dando. A gente já está caminhando, quando começou essa pandemia, já há mais de 2 meses, já estamos entrando na nossa terceira onda, né? Gostaria agora de apresentar os nossos coordenadores de sala. Humberto Branco é o presidente do Conselho de Administração da OPA Brasil, seu velho conhecido, e é o coordenador da Sala de Aviação Geral. O Raul Marinho, que eu não vi ainda se já chegou por aqui, mas deve estar pela área aí, é o gerente técnico da ABAG e o coordenador da Sala de Aviação Executiva. Daniel Fraga é o nosso especialista em seguros, coordenador da área de seguros, está aí.
Comandante Adalberto Bogsan, CEO da Asta Linhas Aéreas, especialista em aviação regional hoje e o coordenador da sala de aviação regional. Comandante Domingos Afonso de Deus, diretor-geral da Betaer, Ação Brasileira das Empresas de Táxi Aéreo, Manutenção e Aviação Regional. Está por aí já o comandante Afonso, não vi sinalzinho dele ainda, mas deve estar chegando pela área. Elson Sterck é o nosso grande mago da manutenção aeronáutica, é o diretor de manutenção da Helicentro Helipark, coordenador da sala de manutenção aeronáutica. Ana Helena Mandelli Kleisner, com esse nome de embaixadora, é a nossa ex-gerente de suprimentos da Shell Raiz, ex-diretora de aviação da Plural, a nossa grande especialista em combustível e a coordenadora de combustíveis do Fórum. Carlos Haroldo Novak, é superintendente dos aeroportos Campo de Marte e São José dos Campos, e é coordenador da sala de infraestrutura aeroportuária. Eu peço desculpas por não poder apresentar todo mundo aí presentes, aqui que estão aqui nos prestigiando. Agradeço de coração a presença de todos vocês. Na medida do possível, vocês têm aí o chat, coloque as perguntas que vocês querem que eu passe para o João Garcia, e na medida do possível ele estará respondendo. O que não for possível estará sendo encaminhado por vocês diretamente pelo João. Então, João, bem-vindo à nossa sala virtual aí. Eu gostaria da tua, já como uma plateia está um pouquinho mais ampla, gostaria das tuas primeiras palavras, então, João. Está contigo. Eu acho que a gente pode passar direto para as perguntas, Décio. Talvez tenha alguns assuntos, eu li pela pauta aqui, por exemplo, a MP 925, talvez tenha alguns assuntos que eu não esteja tão familiarizado diretamente, mas nos que a gente puder encaminhar depois, estamos à disposição. E na mesma linha do que você já comentou, eu devo participar, pelo menos, da primeira reunião de 3 dos grupos de trabalho aí mais ligados diretamente aos assuntos da nossa área aqui da SPO na agência, pelo menos o de treinamento, de aviação regional e de táxi aéreo, se não me engano. A gente deve participar das reuniões dos grupos. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui também, mas se depois quiserem os desdobramentos dessas primeiras conversas aqui, a gente deve participar com vocês lá de pelo menos mais uma oportunidade, esticar um pouco mais esse contato nesses assuntos específicos. Obrigado. Estou vendo aqui, esqueci de mencionar o Marcos Pereira, que é o nosso mestre na área de informação aeronáutica, e o que era uma grande preocupação nossa, o Marcos está levando com muita competência essa área de informação aeronáutica. E eu já passaria direto aqui ao comandante Adalberto Bogsan para a sua pergunta, Bogsan. Lembrando, nossos 50 segundos. Olá, João, tudo bom? Obrigado aí por você participar da nossa reunião aí. Mas, rapidinho, eu queria que você explorasse mais um pouco sobre a retomada, as ações da ANAC em relação à retomada do mercado de aviação, não só regional, como um todo, né? Falando um pouquinho das extensões das carteiras e habilitações, né? Acho que isso é importante para a gente, como que está sendo visto. E uma preocupação que a gente tem é com relação ao tempo de parada que as empresas tiveram nesse período aí de quarentena, como a gente está olhando, ou a ANAC está olhando a parte de segurança operacional, a retomada desse mercado, né? Hoje, que praticamente a gente diminuiu muito as nossas operações, temos vários pilotos hoje em casa e nós estamos retomando agora as operações. E todo mundo sabe que piloto em casa ele vai ficando enferrujado. Então, esse é um ponto que a gente tem olhado bastante dentro da empresa aérea, não só da nossa aqui, mas de todas as regionais. Está contigo, João. Não, legal. Obrigado, Adalberto. Bom revê-lo aí. Sim, eu acho que essa é uma preocupação grande nossa, né? Esse balanço entre o que é possível. A gente tem recebido muita demanda por flexibilização de alguns itens,
extensão de validades, recebemos aí algumas vezes pedido de extensão de validade de habilitações por 1 ano, e que a gente vê com bastante preocupação, e a gente está muito preocupado de evoluir, avançar, tentar entender o contexto, entender a necessidade que o contexto trouxe para o setor, e ao mesmo tempo garantir o padrão de segurança aí que a gente sempre teve, vinha melhorando e espera continuar melhorando. Alguns desses pontos específicos, né, que eu acho que a gente pode falar, a questão das habilitações. A gente lá, ali em março, ainda meio que no começo, o pessoal entendendo um pouco o impacto, mas já sentindo bastante a paralisação das empresas, teve a decisão de prorrogação de treinamentos em geral, treinamentos operacionais das empresas e certificados também da agência. Então, CMA, habilitações, cada tipo de certificado teve um período de prorrogação, mas o que o pessoal normalmente lembra são aqueles ligados às habilitações de pilotos. Esses habilitações que venciam entre fevereiro e junho desse ano receberam uma decisão de prorrogação por 120 dias. 120 dias porque a gente entendia que era um período que a gente sabia que podia ter algum impacto, senão a gente não tinha o prazo anual, né, em alguns casos das habilitações, mas entendia que um período de 120 dias era um período que era razoável, considerando possíveis mitigações adicionais que os operadores pudessem implementar para permitir que essa operação eventualmente avaliasse alguns critérios de perda de recência, alguma coisa na determinação desse retorno ou manutenção da proficiência desses profissionais. Entendia que 120 dias era um período que era razoável. Isso estava alinhado também com orientações que a OASI colocava para validações de algumas dessas habilitações, então a gente achou que era o valor, um período razoável. O que a gente vai mais recentemente, né? A gente, então, lá fizemos essa decisão para vencimentos entre fevereiro e junho, e essa semana a gente acabou de subir com uma proposta para a diretoria. Eu estou esperando que ela deva ser pautada pela diretoria na semana que vem. Eu estava devendo, inclusive, essa resposta para o Humberto, mas aproveito já passar aqui, está pautado com o diretor Tiago, e ele acabou de me falar na reunião nossa interna de monitoramento que a gente teve lá, que eles vão trabalhar para tentar pautar para a reunião da semana que vem. Então, a gente deve propor a mesma decisão que a gente tomou lá em março, para vencimentos especificamente das habilitações de fevereiro a junho, que essa decisão se aplique também para julho, os vencimentos de julho a setembro. Inicialmente a gente não tinha muita dimensão, né, de quanto ia durar esse problema todo. A gente entendeu que chegando aí mais próximo dessa finalização, que ainda se fazia necessário a extensão para aquelas habilitações que ainda não tinham recebido essa extensão. As que já tiveram, nesse momento a gente não está pensando em fazer novas extensões além dos 120 dias que já tinham sido colocados. Talvez seja uma dúvida aí que o pessoal tenha também. Mas voltando à questão da segurança, né, a agência também teve que se estruturar, né, e mudar a lógica de funcionamento em uma série de coisas. A gente, ao mesmo tempo que tem demandas nossas de monitoramento das operações, de garantia da segurança, os próprios processos de certificação, que no início a gente teve dúvidas de como é que iam ficar, mas as equipes muito rapidamente entenderam a situação e passaram a implementar agora uma série de processos. Várias empresas de 135 já estão passando por processo de certificação, em certificação final, e a fase 4, que a gente chama, as inspeções finais lá de operação, tem acontecido de forma remota. No início, eu acho que todo mundo fica um pouco preocupado, assim, mas a gente tem visto os ganhos desse tipo de atividade, e esse é um daqueles casos que a gente acha que vai ficar como legado aí da pandemia depois, de várias demandas de simplificação que a gente implementou por necessidade. No fim das contas, a gente acabou vendo que tem benefício tanto para a agência quanto para os regulados de ficar permanentemente, né? Recentemente tivemos autorização dos cursos EAD e alguns cursos que antes a gente não aceitava que fosse feito de forma EAD. Então, uma série de medidas que, ao mesmo tempo que a gente entendeu e tentou simplificar, deixar um pouco menos burocrático e reduzir o risco de exposição tanto dos funcionários das empresas quanto dos funcionários da agência, a gente viu que geraram soluções que talvez fossem melhores até do que aquelas que a gente tinha antes.
Então, ao mesmo tempo, garantindo a segurança que você comentou. Eu não sei se eu cobri todas as respostas, a gente pode falar, todos esses itens aqui a gente pode falar talvez muitas horas, mas acho que como uma apresentação geral, acho que é o que a gente pude ressaltar aqui de ponto principal. Obrigado, João. Eu passo agora, Ana Mandelli, combustíveis. Não estava esperando, né, dona Ana? Não, estava anotando porque eu ia fazer o gancho com a fala do João agora. Então, João, primeiro aí agradecer novamente a tua presença aqui conosco. Esse grupo tem se reunido já há 45 dias de forma online. Nosso objetivo acho que um objetivo em comum da ANAC, é a retomada do setor de maneira mais rápida e mais sustentável. E eu queria aproveitar, então, esse teu gancho. Tu está falando em ações tomadas de simplificação na pandemia que podem perdurar. Então, a gente tem levantado uma série de ações aqui de simplificação de operação. Então, no que tange combustível e infraestrutura, vou entrar um pouquinho na área aí do Nova, que depois ele foca mais, mas a gente tem hoje uma série de regras e padrões que a gente precisa cumprir que acabam tornando a operação de alguns aeroportos, principalmente os aeroportos regionais e os aeroportos menores, praticamente inviável. Então, minha pergunta é como é que vocês na ANAC estão vendo isso e como é que a gente pode trabalhar juntos para efetivamente tornar esse ambiente um ambiente seguro, mas muito mais simples e muito mais barato para a gente operar. Bom, obrigado, Ana. Eu sempre confiro aqui se eu abrir meu microfone, porque eu sou craque de começar a falar sem abrir. Obrigado, Ana, pelos comentários. A agência vinha já no ano passado num esforço grande de simplificação. Eu posso falar os exemplos que vêm à minha cabeça são os mais ligados à nossa área, né, de operações, mas eu sei que o pessoal de infraestrutura pode contribuir com vários exemplos aqui, mas a gente vinha com um esforço bastante grande de criar, simplificar estrutura regulatória, transformar os nossos regulamentos em regulamentos menos prescritivos. Eu acho que o que a gente consegue fazer, então, acho que a aviação chegou num patamar em que ela é extremamente segura, eu acho que a estrutura regulatória contribui para isso também, mas eu acho que como efeito desse histórico, a gente hoje tem requisitos que são extremamente prescritivos, né? Então, sob o argumento da segurança, no passado a gente foi lá e especificou nos detalhes o que era esperado de uma operação ou de itens específicos. Quando a gente olha para trás e fala, tudo bem, mas talvez eu esteja gerando custos de compliance e engessando formas de fazer, de implementar ou de cumprir o requisito, que talvez não façam sentido. Talvez existam formas mais inovadoras, mais eficientes de cumprir a mesma regra, que não aquela prescritiva que está no regulamento. Então, quando a gente volta para trás e fala, não, o que eu faço? Eu revogo o regulamento? Não, porque aí existe uma preocupação com abrir mão de patamar de segurança. O que eu vejo que é a solução para que a gente consiga fazer isso é voltar e revisar as nossas regras para deixar eles menos prescritivos. Então, tentar focar na escrita da regra no objetivo final. Então, o que eu espero de uma empresa, de um operador de aeródromo com aquela regra, mas eu deixo flexível para que um determinado operador, que tem um contexto particular da operação dele, cumpra aquela mesma regra de uma forma que seja melhor no contexto dele, e de outros, enfim, um operador mais complexo, vamos dizer, mais estruturado, talvez consiga ferramentas mais caras, eventualmente, para atingir o mesmo objetivo, que seja mais eficiente para um contexto dele. Então, esse é um esforço que a gente tem tido bastante recentemente, de tentar rever a estrutura regulatória para tentar dar esse foco mais prescritivo. A gente não quer simplesmente tirar regras, mas eu acho que é importante a gente mudar esse foco. E aí eu acho que tem vários casos recentes, e aí eu vou citar aqui da parte de operações e de licenças. 135 foi refeito recentemente e teve muito esse foco. A gente tirou uma série de itens pontuais que a gente cobrava, às vezes, das empresas. Eu vou citar alguns aqui que eu tinha notado
do próprio processo, avaliação operacional. No fim de todo o processo de avaliação de certificação, a gente exigia voos de avaliação operacional. A gente falou assim, não, você precisa, o regulado precisa atingir esses objetivos, independente da agência ir lá e chancelar e avaliar, ele precisa, por conta própria, demonstrar que ele cumpre as regras e seguir as regras. Isso é importante para a maturidade do setor também. Então, tiramos alguns itens de controle, requisitos específicos de qualificação de PLA para piloto em táxi aéreo, por exemplo. O próprio 141, requisitos de escolas, foi revisado recentemente, muito com esse foco da agência antes determinava exatamente quantas salas de aula com espaçamento, enfim, estrutura, conteúdo dos cursos que precisavam ser seguidos. Com a última revisão do RBAC 141, a gente deixa isso um pouco mais solto, as escolas estão mais livres para propor formas diferentes de fazer, de cumprir os objetivos gerais do requisito e, ao mesmo tempo, atingir os mesmos níveis de segurança que a gente esperava antes. E não necessariamente seguir o padronizado garante essa segurança, né? Às vezes deixar a agência dar um passo para trás e deixar mais livre para as empresas definirem a melhor forma de fazer no seu escopo, eventualmente mitigando os riscos que estão envolvidos na operação deles específico, talvez seja mais eficaz do que eventualmente colocar uma regra comum que se aplica a todos e em alguns casos ela pode não ser eficaz num processo, numa empresa específica, mas aquilo gera um custo de compliance que eventualmente a empresa pode ser incentivada a cumprir só por conta de não descumprir regras da ANAC, mas que não agrega muito no contexto específico. Falei muito geral aqui, mas esse era um movimento, como eu comentei, amplo, que a agência vinha fazendo em várias das suas áreas de regulação. A gente segue nesse esforço, a pandemia agora atrapalhou um pouco, mas ao mesmo tempo, como eu falei, ela traz alguns outros benefícios que a gente tem visto de ideias que talvez a gente não tivesse antes, de formas de trabalhar à distância, a própria vigilância de operadores à distância que a gente tem feito e tem mostrado um resultado muito positivo de melhoria de qualidade da informação que a gente tem em relação ao regulado e uma demanda menor de mão de obra e exposição da mão de obra das empresas a, eventualmente, o risco de contágio. Então, a gente tem feito muito esse movimento. Como eu falei, o meu histórico é mais na parte de operações, mas a gente tem muitos ganhos. A ideia é seguir nesse caminho. E a gente está sempre aberto para receber essas sugestões e itens específicos de regra. A gente está sempre aberto. Aí a gente recebe muita sugestão de associações e empresas mesmo do setor, e a gente está aberto aqui para tratar. E no caso de infraestrutura, eu tenho certeza que os colegas lá da infraestrutura também, a gente tem visto isso nesses grupos da retomada aí, também muito abertos a discutir esses pontos. Obrigado, João. Chamaria agora, passaria a palavra para o comandante Afonso, da Betaer, então, táxi aéreo, aviação regional e manutenção. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí? Tá? 5%. João, uma coisa que nós pedimos é um canal de comunicação eficiente com a ANAC. Nós tivemos 2 casos de aeronaves suspensas e elas estavam totalmente irregulares. Então, isso foi numa sexta-feira, passageiros embarcando, empresa toda regular por um erro do sistema, né? A aeronave, quando o piloto foi fazer o plano, não pôde. Foi um dano irreparável para a empresa. Para isso, a gente precisa de um canal de comunicação, não só com a SPO, mas como um todo, como a ANAC. Então, na última reunião que nós tivemos, nós levamos essa questão. São 48 horas. 48 horas na aviação é muito tempo, muito tempo. Então, nós precisamos de um canal eficiente, um WhatsApp, um canal, por exemplo, a do Joel aí, GTCE e GTVC, nós precisamos de um canal. Qual a visão da SPO em agilizar e abrir um canal de comunicação com as empresas, principalmente? Obrigado, Afonso, pelos comentários. Parabéns aí pela matéria na Aero Magazine. Eu li ontem, recebi meu exemplar aqui, vi falando da Operação Dínamo. Muito bacana. E vai sair uma da Asas também, revista Asas.
Não, eu concordo totalmente com a demanda, Afonso. A gente tem essa dificuldade, porque ao mesmo tempo, eu sempre falo, né? Ninguém acordou com vontade de falar com a ANAC. Hoje eu estou com vontade de ligar lá para o João, estou com saudade dele. Normalmente são problemas que a gente tem no processo, que a gente quer resolver ou que tem alguma dificuldade e que fazem com que a gente precise entrar em contato, tempo de processo, atendimento de processo. Então, a gente tem esse desafio interno que a gente precisa realmente melhorar a nossa comunicação, mas o nosso foco interno tem sido principalmente melhorar os processos. O que eu gostaria, o dia que eu saí aqui da minha função, falar assim, processos que a gente tinha historicamente complicados, um caso de vocês, demanda antiga de vocês, aí, inclusão de aeronave em EO, gostaria de ter esse problema resolvido, não porque eu quero que vocês parem de me perguntar sobre esses processos, mas porque eu quero que vocês me cobrem de outros processos que a gente ainda não resolveu. Então, a gente tem uma dificuldade que tem pouco recurso limitado, acho que todos têm essa dificuldade, e a gente precisa priorizar. Então, ao mesmo tempo, a gente tem dificuldade se eu tiro o recurso do atendimento das demandas e coloco para atendimento, a gente talvez esteja descobrindo a capacidade produtiva de entregar essas análises. Então, tem uma série de trabalho de revisão de processos, e eu cito aí o caso de inclusão de aeronave. A gente chegou a ter reclamação de processos que levavam 1 ano e meio, e em alguns casos, processos que não eram tão complexos, mas recentemente aí primeiro a gente tirou, dentro dessa linha de simplificação, tirou a necessidade do processo de inclusão de aeronave do mesmo modelo. Foi uma demanda em ações de comunicação que a gente teve aí com a Habitaeres, NETA. E aí o que aconteceu? Processos, mão de obra que a gente gastava para atender demandas mais simples, que eventualmente não agregavam tanto a segurança, a gente consegue dirigir para aqueles processos que são mais complicados, inclusão de aeronave de novos modelos, em que eu preciso analisar o novo programa de treinamento, e esses a gente tem visto já uma queda já significativa. Acho que, se não me engano, o último retorno que eu tive estava em torno de 60 dias, em média, a inclusão de aeronave de novo modelo, que antes levava em torno de 1 ano. Aí. Mas a gente sabe que vai ter sempre demandas dessas mais pontuais e, às vezes, mais emergenciais. Então, a gente tem um esforço nesse sentido, tem investido bastante recurso no atendimento das demandas de um novo programa da Esplanada aqui, que é o Fala BR, os nossos tempos de resposta, de dúvidas, esclarecimentos, porque geralmente são esse tipo de demanda. Às vezes, demandas específicas de um processo, como é que ele está, são um pouco mais difíceis, a gente tem que esclarecer algum ponto, e às vezes demandas mais gerais, dúvidas gerais, e normalmente 80% das demandas são sobre poucos assuntos, né? 20% dos assuntos. A gente tem estruturado bastante isso, nosso tempo de resposta de demandas do Fala BR para dúvidas mais gerais tem sido em menos de 1 dia, então acho que atendendo um pouco essa demanda de celeridade em resposta desses tipos de consulta, dúvidas e tal. Alguns itens um pouco mais complexos a gente leva um pouco mais, mas normalmente não leva mais do que 2 ou 3 dias. Mas aí, casos de dúvidas em relação a processos específicos, aí a gente está trabalhando sim para tentar atender dúvidas em relação a caminho, melhor caminho a seguir. Eu estou entendendo que normalmente é isso, né? A empresa, dependendo do impacto regulatório da decisão deles, eles querem saber como é que isso seria o desdobramento disso dentro da agência. Com esse esclarecimento, a gente pode tentar dirigir lá dentro e facilitar uma decisão que a empresa tome. A gente está tentando evoluir nesse sentido. Mas, em termos de repensar processo, repensar formas de trabalho, isso a gente já tem feito, né, com vocês, tem tentado manter essa agenda perene, periódica, assim. Claro que não dá para ser muito frequente, porque são muitas demandas, muitos setores, mas tem tentado pensar na estrutura, o que faz sentido manter, o que faz sentido flexibilizar e melhorar esses canais de atendimento. Quanto ao WhatsApp, a gente pode avaliar. Eu acho que todos vocês, ou vários de vocês aí que eu conheço, têm o meu WhatsApp pessoal aqui, então fiquem à vontade para me mandar alguma demanda, a gente tenta aliviar ou tentar endereçar o mais rápido possível, mas
as do dia a dia, assim, a gente está tentando implementar esses processos para conseguir com que eles entrem pelos caminhos normais e sejam atendidas de uma forma rápida. Esses do Fala.br, como eu falei, se não me engano, 90%, 95% estavam atendidos no mesmo dia, o que é, acho que atende, vamos dizer, 99% da urgência das demandas aí. Esses casos de emergenciais, eventualmente um avião no chão, um AOG aí por problemas de processos nossos. Aí vocês têm os nossos canais. Alguns desses casos eu acho que são assuntos que não são SPO diretamente, são mais SFI, mas a gente está à disposição para tratar também, eventualmente encaminhar. A gente sabe que o pessoal fica na escuta fim de semana também, sempre quando precisa. Obrigado, João. Desculpe a correria aí, eu vou passando para cima dos coordenadores, está todo mundo com um monte de pergunta para você. Tá Humberto certo, vou tentar ser mais breve aqui também. Obrigado. O nosso coordenador de aviação geral, presidente da AOPA Brasil, Humberto, contigo. Entra na live. Bom, pessoal, boa tarde a todos aí. Boa tarde, João. Você sabe, a gente tem conversado bastante, então não vou me estender demais aqui, mas assim, a associação tem buscado priorizar, desde do final do ano passado e depois com a pandemia, mais especificamente, 4 grandes tópicos que a gente entende que são totalmente prioritários aí para a gente ter alguma chance de retomada da nossa atividade. O primeiro deles ligado a tarifas aeroportuárias, particularmente para estacionamentos. Um segundo ligado a melhoria, né, da competição na distribuição de gasolina de aviação, para a gente poder ter competição e, portanto, preços mais baixos. Nós temos um tema ligado à tarifa de navegação, que certamente a gente precisa do apoio da ANAC, embora seja uma discussão mais ligada à Odisseia, né? E, por último, a gente tem trabalhado no tema dos experimentais, né? Na liberação das operações de pouso e decolagem dessas aeronaves, que hoje, como você sabe, estão num limbo regulatório. A gente sabe, João, que todos esses temas estão, de alguma forma ou de outra, sendo endereçados dentro da agência, dentro das possibilidades de recursos que vocês têm disponíveis, das prioridades que vocês precisam responder, enfim, e da estrutura que vocês conseguem trabalhar. Na linha do Afonso, o que eu gostaria de propor para você, como quem está liderando aí uma das frentes de retomada da atividade, é que nós consigamos montar, João, uma agenda de trabalho para realmente conseguir ver a evolução dessas iniciativas. Por quê? Porque, como você fala, ninguém acorda querendo falar com você. Eu, pessoalmente, tenho uma excelente relação com você, com quase todos os seus colegas, e de verdade, gosto de falar com você várias vezes, e até abuso da liberdade que você me dá. Diferentemente de outros tempos, hoje em dia é agradável falar com vocês na ANAC. Agora, de fato, existem alguns problemas que eles, no olhar da gente, que está aqui no lado do balcão do usuário, é como se eles não andassem. A gente sabe que vocês estão trabalhando, mas a gente não consegue enxergar isso. E a gente tem uma pressão enorme dos nossos associados, da comunidade, que enxerga na gente aqueles que têm essa responsabilidade, vamos dizer assim, de fazer a interlocução. E muitas vezes a gente fica literalmente com a brocha na mão, porque a gente não sabe exatamente em que pé está determinado processo, o quanto já determinada coisa evoluiu, e a gente fica tendo que ir no varejinho falar com você, te acionar no WhatsApp, acionar o Tiago, acionar o Catanã, enfim, falar com seus colegas todos de coisas muito pontuais. E até isso sinceramente, a mim, eu tenho certeza que a vários colegas nossos, a gente fica até às vezes envergonhado de fazer determinados pedidos de novo, porque sabe que é perturbar vocês com assuntos que já
Vocês sabem que a gente está esperando, né? Então, para encurtar a história, o que eu gostaria de saber é o seguinte: vamos organizar uma agenda de trabalho fixa, em que a gente consiga já ter um calendário, pelo menos daqui até o final do ano, montado, com um grupo de assuntos definido, para a gente realmente ter monitoramento da atração desses assuntos, e na medida em que eles forem sendo resolvidos, a gente substitui por outros, e assim a coisa vai. A gente poderia contar com você, como é que você enxerga essa sugestão, e se a gente poderia contar com você no sentido de montar essa agenda permanente, calendário definido de reunião para a gente poder trabalhar melhor. Obrigado. Não, obrigado, Humberto. E realmente eu acho que a gente vê da mesma forma, assim, para a gente é muito positivo esse contato com o setor, a gente consegue dosar melhor a expectativa, prioridades. Às vezes a gente sai correndo aqui para resolver um problema, sendo que, na verdade, o calo está apertando em outro lugar. Então, para a gente é muito importante o contato, e foi muito a linha do que a gente vem discutindo com o setor de táxi aéreo, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É importante, então, que a gente priorize para tratar primeiro os problemas que são mais complicados aí para o setor. E, nesse sentido, eu estou totalmente à disposição, Humberto. Eu acho que essa forma de trabalho tende a dar resultados positivos, a gente consegue alinhar um pouco as expectativas daqueles assuntos que são realmente mais complexos, que demandam uma coordenação, às vezes, entre várias áreas dentro da agência, e aqueles em que a gente, às vezes, resolve dentro de uma área específica, tendem a sair mais rápido. Então, e ao mesmo tempo em que a gente consegue priorizar assuntos que têm um impacto mais rápido para vocês, ou maior para vocês, a gente consegue também dar essa dimensão de complexidade do ponto de vista regulatório, né? Às vezes a gente recebe dúvida e é muito reflexo de desconhecimento da estrutura regulatória da agência. Essa semana mesmo a gente teve uma live, alguém perguntou lá, mas perguntaram um item específico lá sobre, a gente estava apresentando uma IS, e o pessoal falou sobre um requisito que era do 61. Aí o pessoal perguntou, por que a IS não mudou o 61 já então? Daí a gente acaba tendo que explicar um pouco, tem um contexto maior da estrutura regulatória que é pertinente de ser apresentado, e alguns itens, às vezes, não são de solução difícil, mas são polêmicos também, mas mesmo esse a gente precisa sentar e delimitar o problema, às vezes fatiando um problema que é complexo em outros menos complexos, a gente consegue, se não resolver ele por completo, tratar em parte. E estou totalmente à disposição para a gente fazer isso em relação às demandas de vocês. Alguns desses assuntos que você comentou são até fora da atribuição da agência, mas a gente pode ver o que a gente pode, se a gente fatia e trata internamente, encaminha os outros, ou tenta, de alguma forma, ajudar na coordenação disso, sim, sem problema. Obrigado, João. Aliás, se me permite, não gosto de fazer comentários, mas acho que é extremamente oportuna essa proposta do Humberto, e vou até propor nossos companheiros aí de salas para eventualmente tentarmos juntos, né, Humberto, propor uma agenda comum para realmente a gente trabalhar em assuntos pontuais da mais alta relevância para nós, né? Acho que nós conseguimos fazer isso. Chamaria agora Elson Sterck, de manutenção aeronáutica, que ele vive numa angústia terrível aí, João. E vamos ver se nós conseguimos tirar o nosso comandante Sterck da UTI aí. Obrigado, comandante Décio. João Garcia, boa tarde, como é que você vai? Tudo bem? Boa tarde. O questionamento é o seguinte, dentro da tua própria filosofia, como você falou, simplificação de regras. O que é que está acontecendo hoje na manutenção aeronáutica e está afetando todos os operadores? Primeiro, nós temos um problema gravíssimo com relação à perda de capacitação tecnológica ao longo dos últimos 5 anos. Isso foi causado porque a ANAC exige que todos os manuais de manutenção eu tenho que comprovar que eu tenho que ter uma assinatura com o fabricante do componente, eu tenho que comprovar uma série de coisas para eu poder exercer aquela função de reparo e também de overhaul do componente. O que é que tem acontecido nos últimos 5 anos? A ANAC exige isso e, por outro lado, as aeronaves certificadas no Brasil, no conjunto de manuais que vem em cada aeronave, tem os manuais do vendor,
que são os manuais dos componentes daquela aeronave. O que acontece? Os vendors, a cada ano que passa, vão removendo os manuais de lá. Então, eu vou dar um exemplo para você. Há 5 anos atrás, todos os servos da linha do Agusta, helicóptero, estavam no vendor. Hoje não tem mais nenhum. Quer dizer, eu fazia baseado nisso. Então vou fazer o seguinte, vou comprar o manual do fabricante. Ele quer me cobrar $900 mil. É impossível. Então, eu deixei de fazer. Então, todas as empresas estão sofrendo esse problema. Se a ANAC simplificasse, se fizesse como nos Estados Unidos, simplesmente, pessoal, eu quero que vocês me comprovem que vocês têm um manual. Eu vou e mostro o manual atualizado para ele. Ele vai no fabricante e vê lá, atualização 31. Eu mostro o manual, atualização 31, é o suficiente. Não é necessário comprovar um documento, que eu tenho uma assinatura do fabricante, ele não vai me dar nunca. E todos os fabricantes de componentes estão se aproveitando disso. Esse é o problema. Cobram $500 mil, $1 milhão, quer dizer, para exatamente eu não fazer. Qual é a consequência para o operador hoje? Se eu tiver hoje, por exemplo, um helicóptero, Bell 429, chega no meu hangar, está vazando o servo. Sabe o que eu tenho que fazer? Falar para o proprietário da aeronave, olha, o teu servo está vazando, tá? Está fora do previsto, eu vou remover o seu servo, vou mandar ele para os Estados Unidos, você vai ficar com o teu helicóptero parado 3 meses. E depois, quando o servo vier, vai vir uma conta desse tamanho, a mão de obra aplicada tem ainda o imposto de renda de 33%, o cliente vai ficar satisfeitíssimo com isso. Não pode continuar desse jeito. A ANAC, infelizmente, ela tem que se debruçar sobre esse assunto. Não é facilitar nada, é fazer o real. Você quer fazer manutenção de componente? Tudo bem. Você tem manual? Tem. Acabou o problema. Cobra de mim. Eu não vou fazer, eu e nenhuma oficina aeronáutica vai fazer manutenção sem ter um manual atualizado. Se eu tenho um manual atualizado, eu posso ter pego de qualquer pessoa, inclusive do fabricante, inclusive do operador. Se o operador me dá o manual dele, eu estou com o manual dele, eu estou fazendo uma manutenção pelo manual atualizado do operador, porque às vezes ele tem mais direito do que eu, que sou oficina. Então esse é um assunto, desculpe, tem que ser sentado numa mesa e resolvido logo, porque nós vamos chegar num problema. Hoje as empresas estão cada vez perdendo capacitação e o operador é que está pagando um altíssimo preço sobre isso. Obrigado. Não, obrigado, Sterk. Não é muito a minha área aqui na agência, né? Eu anotei aqui as preocupações, os comentários. Eu me lembrei, enquanto você estava falando, a gente teve uma dificuldade parecida alguns anos atrás na SPO em relação aos manuais de aeronaves para centros de treinamento. Eu lembro que na época lá existia um entendimento de que precisava ter um contrato com o fabricante da aeronave para disponibilizar esses manuais. Eu não me lembro dos detalhes agora, mas me lembro que na época acho que foi dada uma interpretação para o caso lá que era análoga a essa que você está propondo para os manuais de manutenção. Como eu não conheço o caso específico, eu não consigo avaliar se dá para a gente aplicar a lógica ou não, mas certamente anotado aqui para encaminhar lá para o pessoal de aeronavegabilidade sem problema. Agradeço. Obrigado. Raul Marinho, está na área aviação executiva. Afirmo. Estava dormindo, Raul? Não, pelo contrário. Estava aqui escrevendo um e-mail para o João, inclusive. De vez em quando a gente sai do visual para dar aquela cochiladinha, né, Raul? Mas não é o caso aqui, viu, Odécio, infelizmente. Brincadeira, bom, desculpa. Boa tarde, João, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, João. Bom, eu ia tratar de um assunto específico, que é a principal demanda da aviação executiva, mesmo de antes da questão da pandemia, que é o do voo compartilhado, né? A popular subparte K do RBSC 61, que a gente já vem tratando há bastante tempo, mas depois do que o Humberto Branco falou, eu gostaria, na verdade, de endossar o que ele disse e explicar por que é tão complicado a gente não ter uma agenda. A gente que é de associação, como é o caso da OPA e o caso da BAG também, é o caso da BetaERB, etc.,
nós temos que prestar contas para os nossos associados. E na nossa interação, a gente vai evoluindo, a gente vai vendo o que é publicado, o que é dito em cada reunião da diretoria colegiada, assim por diante, e nós vamos prestando contas aos nossos associados como está ocorrendo o andamento da agenda regulatória, como estão ocorrendo as decisões, etc. Então, por exemplo, no caso da subparte K, nós estamos prestando contas, nós temos associados, um associado em particular, bastante importante do segmento de compartilhamento, que tem interesse muito grande nessa subparte K. E aí, olha, agora foi criado um grupo de trabalho para analisar a subparte K. Olha, estou acompanhando aqui o processo no SEI e o RBAC 91 está entrando aqui no momento de se votar. E aí é criada uma certa expectativa. E aí, como aconteceu com o RBAC 91, aí, que ótimo, foi publicado. Aí a gente vai ver o texto publicado, estava sem subparte K. Aí a gente tem que retornar para os nossos associados e falar assim, olha, infelizmente, a subparte K não entrou agora nessa versão inicial do RBAC 91, possivelmente irá entrar numa emenda futura, mas ainda não é o momento. Pô, mas você não falou para a gente que ia entrar a subparte K do compartilhamento? Nós estamos trabalhando aqui, a gente está... nós temos, afinal de contas, que fazer um planejamento das nossas atividades, a gente tem o modelo de negócios aqui para ser implementado, e, pô, tudo bem, né? Mas aí complica para o nosso lado. Pois é, mas tudo bem, isso aí a ANAC diz que isso vai entrar na próxima revisão do 91 e tal. Quando? Olha, não sei, a gente não tem aqui uma expectativa e tal, mas a gente tem que gerenciar essas expectativas com os nossos associados, né? O Humberto Branco passa pelo mesmo problema, acompanhei a questão dele lá, no caso, tem uma expectativa com a aviação experimental, o comandante Afonso tem outras expectativas com os táxis aéreos e assim por diante. E então eu gostaria de endossar o que o Humberto Branco sugeriu, e nós temos uma agenda para, pelo menos, nós temos alguma previsibilidade de como está sendo tratado os assuntos da agenda regulatória, para a gente poder passar essa previsibilidade para os nossos associados, mesmo que, olha, esse assunto aqui do seu Parte K vai entrar na agenda regulatória só em 2021. 2020 não tem slot aqui na nossa agenda, não dá para discutir esse assunto de compartilhamento de aeronaves em 2020. Então, Raul, vai ser 2021, tá ok? Mais ou menos segundo trimestre de 2021. E existe essa agenda regulatória, na verdade, publicada no BI e tal, só que, na verdade, não acontece daquela maneira, né? E aí, o nosso associado, ele não acompanha aquilo lá, é a gente que acompanha e passa essa percepção para o nosso associado. E muitas vezes a gente fica numa situação complicada perante os associados, né? Então, eu gostaria de endossar a sugestão do Humberto, achei excelente essa sugestão, para que pelo menos nós tenhamos como fazer um acompanhamento mais preciso da agenda regulatória. É isso, João. Muito obrigado, grande abraço e estamos à disposição. Obrigado, Raul, pelos comentários. Eu acho que pode facilitar mesmo. Em alguns casos, e eu gosto de ver vocês falando quando vocês também são vidraça, porque eu me solidarizo com vocês um pouco, mas é difícil mesmo, né? Processo regulatório a gente está falando aí do processo do 91, né? O processo do 91 levou, quando eu assumi a superintendência, eu falei, não, vamos tentar publicar esse processo antes dele completar 10 anos, porque se ele virar 10 anos vai ser muita vergonha. E isso a gente conseguiu. Para fazer isso, acho que ele traz uma série de ganhos, né? Vários itens que eram discussões polêmicas, demandas da aviação geral. A gente falava bastante com a Abrapac, por exemplo, sobre a possibilidade de incluir no 91 a redução de mínimos, né? Considerando aqueles tecnologias mais avançadas aí, e o requisito travava. Então a gente tentou fazer assim, não vamos tentar fazer um pacote que seja zero polêmico, interno e eventualmente externo, para a gente conseguir aproveitar todos esses ganhos que tem dentro do regulamento. Então a gente
foi o esforço que a gente fez internamente de construir uma solução que fosse de consenso do que era possível de construir para ser colocado no 91. E apesar do Subpart K, né, da gestão de programas de propriedade compartilhada, eu acho que não tem muita polêmica, eu acho que ainda tinha alguma dúvida em relação a itens específicos do programa, de benefícios, e esse foi um dos que a gente falou assim, não, vamos tratar isso dentro de um processo específico. E a expectativa é realmente dar um retorno em breve aí para vocês. Mas é isso mesmo, eu lembro de falar, eventualmente, foi até para esse seu próprio associado aí, uns 2, 3 anos atrás, que eu achava que a Subpart K entraria naquele mesmo ano em efetividade. E quando eu falei porque eu achava que realmente isso aconteceria. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que se a gente tendo esse contato, mudanças de interpretação ou de alinhamentos, planos que estavam feitos, que eventualmente a gente seja obrigado a mexer, eu acho que fica todo mundo acompanhando isso o mais próximo possível com a informação que a gente também tem, né? Então, eu também vejo como positivo a gente fazer esforços nesse sentido. Valeu, João. Eu queria dar um aviso ao nosso pessoal aqui. Fiquem tranquilos, a partir da segunda-feira, da próxima semana, todo o pessoal da ANAC vai estar conosco já aliás, da próxima semana, não, acho que é a outra, porque na próxima semana vai ser de coordenador, mas de qualquer maneira, fique tranquilo, o pessoal vai estar nas salas, então é menos engessado do que esse encontro que nós estamos fazendo aqui agora. Por outro lado, João, eu queria participar todo mundo e até fazer uma cobrança em cada um dos segmentos. Na verdade, cada um dos segmentos, táxi aéreo, aviação regional, aviação geral, nós estamos criando um grupo de conselheiros, são pessoas de notório saber, de notória experiência em cada um dos segmentos. Eventualmente, esses conselheiros que vão estar junto da ANAC, junto da SAC, enfim, junto do DSEI, etc., talvez, com essa ideia aí maravilhosa do Humberto, esses conselheiros possam nos ajudar a montar realmente, Humberto, uma agenda que a gente possa realmente levar e a gente tentar trabalhar com esse quadro aí, né? Já com essas metas já definidas à frente. Gostaria de chamar agora o Haroldo Novak, que é o nosso coordenador de infraestrutura aeroportuária. Haroldo, está contigo. Boa tarde, comandante Décio. Boa tarde, João. Prazer em falar com você. Na sua fala inicial, João, você já abordou aí, né, os grupos de trabalho da retomada, né, as questões dos protocolos sanitários, dos aspectos regulatórios e as medidas emergenciais e também a análise de dados e forecast. E a nossa questão aqui seria sobre certificação de aeroportos, né? A gente tem falado muito aqui com o comandante Décio, com o grupo, sobre a aviação regional e o desenvolvimento dela a partir de agora, né, pensando um pouco nessa retomada, né, nesse trabalho de retomada. E nos aeroportos a gente tem tido dificuldade, assim, no que diz respeito à operação regular, porque dependendo da frequência semanal, você precisa certificar o aeroporto. E a gente sabe que isso precisa de tempo, precisa de recurso. Então, a nossa sugestão seria justamente buscar uma simplificação, né, uma medida mais emergencial, que pudesse dar um prazo maior para o administrador aeroportuário para buscar essa certificação, né? Enquanto isso, a gente poderia já ir atendendo essas frequências semanais, né, com medidas de mitigação. Às vezes você não pode usar a taxiway porque é muito estreita para aquele tipo de aeronave, por exemplo, uma TR-42 ou 72, mas você pode operar com backtrack, né, com essas medidas de mitigação. Então, a pergunta é justamente essa: se existe esse estudo, se existe essa ideia, né, essa iniciativa ou esse acolhimento dessas ideias, justamente para buscar algumas flexibilizações na operação de voos regulares nos aeroportos. Falei que até o fim da reunião eu ia esquecer o microfone. Obrigado, novo, aqui pelo comentário. Eu sei que a agência está fazendo um esforço grande de
facilitar a certificação de aeroportos e o facilitar são com duas frentes, né? Uma no sentido de eventualmente rever alguns requisitos, simplificar e flexibilizar algumas regras, e da outra forma também aqueles itens em que a gente entende que são realmente importantes, dar os meios, fornecer o material, fornecer material guia, apoio e tal, para apoiar os aeroportos que têm alguma dificuldade para entender e atender às regras que são consideradas necessárias. Eu não trabalho diretamente com itens de infraestrutura, mas eu de vez em quando recebo reportes dos avanços dessas iniciativas aqui internamente. A gente vê aí depois o impacto na gente, a publicação das certificações desses aeroportos. Então, eu tenho sentido como cliente desse processo também um aumento dos aeroportos com potencial. A gente teve aí Macaé, que era um aeroporto historicamente que tinha restrições, recentemente foi certificado, que tem uma demanda ainda que com alguma limitação de operacional. Para a gente é importante como cliente disso. Mas eu entendo que, acho que apesar da gente ter um projeto que evolui nesse sentido, a gente ainda tem bastante trabalho para fazer, né? Então, vou repassar essa demanda para os colegas lá também do pessoal de infraestrutura e convido vocês a trazer demandas. Às vezes, quando a gente tem demandas mais concretas, assim, quais itens da regra podem eventualmente facilitar na simplificação, tentando garantir, ao mesmo tempo, uma medida complementar ou uma proposta de revisão dessa regra para deixá-la um pouco mais, como eu comentei, mais geral, né, baseado em desempenho, menos prescritiva, para ao mesmo manter o nível de segurança, mas permitir com que ela seja cumprida de outra forma. A agência está à disposição aí para avaliar também. Obrigado, João. Eu vou passar aqui agora para o Marcos Pereira, da Formação Aeronáutica. Eu tenho algumas perguntas que já estão aqui no chat do grupo, e logo após o Marcos eu vou estar passando as perguntas. Rui Andrade, Daniel Fraga, tem algumas questões aí. Então, Marcos, está com você. Depois eu passo as perguntas que estão vindo aqui para o chat, João. E aí, dependendo do tempo que nós temos, eu dou um repasse para os nossos coordenadores aí. Tá? Ok, Marcos? Certo, Décio. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, pessoal do meu grupo aí que tem feito uma excelente participação para a gente fazer um trabalho colaborativo. E, João, obrigado aí por vir aí. Faço das palavras do Humberto as minhas, no sentido de que eu tenho certeza que a gente vê em você aí, tem uma pessoa agradável para discutir esses assuntos, que são muitos. A gente também vê uma mobilização muito grande. Quem acompanha a agenda regulatória da agência e sabe que tem um esforço grande de renovação, de transformação. Então, e também, tecnicamente, a gente sabe que a gente tem um cara capacitado aí nessa superintendência. Então, tem vários assuntos do grupo, eu vou tentar direcionar uma pergunta só, como é o protocolo aqui, para a gente respeitar todas as participações aí. Mas é o seguinte, o começo do nosso trabalho foi muito de pensar, olha, o que a gente precisa discutir em relação a esse momento até da Covid, quais são demandas urgentes, quais são demandas importantes que também talvez ainda sejam urgentes, mas que são de um contexto já herdado do momento do setor, para as escolas, para as instituições de formação, e o que a gente precisa pensar enquanto política nacional, porque é fato que a gente não tem um planejamento muito claro e integrado, né, entre governo, agência e setor, iniciativa privada, para a formação de pilotos e de profissionais, de forma geral, no Brasil. Acho que a agência está reposicionando através do RBAC 141, mas, enfim, a gente chegou à conclusão de que tinha algumas demandas urgentes. A primeira delas, tem que agradecer, te dar os parabéns, que foi a questão do EAD durante a Covid. Então, isso realmente dá um fôlego para a escola ver uma alternativa de vender curso, porque impedida de vender curso teórico, hoje a maior parte das escolas vive uma situação de inviabilidade econômica. Então, quando a gente para olhar o orçamento de escola, sem vender curso teórico, não fecha a conta. E não sustenta a estrutura que é necessária, não só pelo regulamento, mas porque o que precisa para voar uma escola. Então, isso tirado da frente, obrigado pelo auxílio, e foi, como também o Humberto falou, assim, a gente usou os canais, os meios oficiais
que nem sempre tem a velocidade ou a rapidez que o setor precisa, mas funcionou. Acho que a gente vai trabalhando junto para melhorar isso. E a gente discutiu o plano nacional, mas o que surgiu no meio disso? Foi um outro ponto que eu sei que a agência está fazendo movimentos de esclarecer, de abrir diálogo, que é a questão, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta por conta do momento e a necessidade do que me pediram, que é a questão do RBAC 63, né, através da consulta pública número 8, que tem alguns fundamentos. Assim, isso, a gente entende a questão da agência estar direcionando isso por uma redução dos custos de formação para a pessoa física, né? Isso cria algum impacto técnico nas empresas aéreas, também impacto de custo e várias outras questões que estão sendo apresentadas na consulta pública. Mas eu queria entender contigo como é que a gente pode, como que você enxerga essa situação em que a gente tem a consulta pública, claro, abre-se a consulta pública exatamente para colher a visão do setor sobre um assunto. Esse assunto está sendo formulado conforme até a documentação apresenta, com base na sugestão dos modelos de outros países. Ao mesmo tempo, ontem a gente assistiu o workshop e o Marcos Vinícius colocou que não era exatamente os países que a gente viu mencionados lá como referências, mas o fato são 129 escolas cadastradas hoje no Educator como escolas de curso de comissário, pelo menos aí o curso presencial, numa olhada rápida que eu dei. Como que você enxerga que a gente pode colaborar melhor nesses assuntos, que a gente tem uma mudança de regulatória que parece tão boa para um lado, vamos dizer, para o lado talvez do cidadão que possa se formar nessa carreira e seguir no setor aeronáutico, que seria uma coisa boa para a gente, mas que é uma mudança tão grande que, se for feita rapidamente, impacta talvez no fechamento dessas que são 129 escolas certificadas para fazer esse trabalho. Obrigado. Só anotar aqui para eu não esquecer nenhum dos pontos. Bom, obrigado, Marcos, também pela pergunta. Aproveito para saudar aí, eu estou vendo o Elones, vi que o Gaspar estava aí, Juan. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, começar pela acho que é a parte mais difícil do ponto de vista de entender o que é, né, que é o que você falou da política. Eu confesso que eu ainda não tenho essa visão clara de estrutura e incentivos que a gente pudesse colocar como política para a formação do setor aqui. A gente tem algumas contribuições que a gente entende que podem fomentar, que estão dentro do âmbito da agência, né? Então, a gente tem tratado já recebeu algumas demandas, por exemplo, que eu acho que fazem, se fosse falar assim, uma política de fomento da formação, da indústria de formação e qualificação no Brasil, a gente pudesse contribuir para isso. Discussões em cima de a possibilidade de cursos serem fornecidos em inglês para aumentar, eventualmente, treinamento estrangeiro, a possibilidade de aplicação de exames em inglês também, são coisas que já recebemos como pedidos, de vez em quando aparece isso como demanda, e são itens que estariam totalmente dentro da possibilidade da agência, e a gente está totalmente à disposição para apoiar, no caso de demandas concretas. Hoje a gente não tem essa estrutura, mas porque também nunca apareceu, a gente já recebeu consultas, mas nunca teve um plano concreto, assim, né? Beleza, estamos com essa turma. Se tiver, o nosso convite tragam para a gente as demandas, a gente vai tentar construir a solução para viabilizar da melhor forma, para tentar atender essa demanda, porque a gente entende que é positiva para o setor também. Mas em cima de política nacional, né, o que a gente esperaria eventualmente dos nossos representantes aí, cargos associados a executivo, cargos eletivos. Eu tenho uma coisa que eu vejo que poderia ser feita, que eu acho que seria importante. Eu acho que a gente ainda tem pouco movimento nesse sentido, mas eventualmente seria uma bandeira importante de vocês levarem, é a questão da instalação de centros de treinamento aqui, né, de trazer equipamentos de instrução para cá. A gente vê, e eu falo isso porque a gente recebe muito o outro lado, né, a reclamação em cima da dificuldade, eventualmente, do deslocamento para o exterior, e se seria necessário, seria realmente necessário essa formação. A gente não tem dúvida nenhuma do ganho de qualidade de formação quando ela é feita
em dispositivos de simulação, né? E possibilidade de desempenho de manobras de emergência, que são aquelas que não são possíveis de ser feitas na aeronave em si, e a gente entende que é possível que eventualmente o setor se desenvolva e se conecte aí para tentar criar formas de incentivo a isso, eventualmente linhas de financiamento ou possibilidade aí, eventualmente de ações para redução de impostos. Eu não sei, estou falando aqui sem muita ideia, mas eu acho que esse era para a gente fomentar uma indústria de qualidade, trazer dispositivos de ponta aí para aplicar para o nosso mercado. A gente sente que demanda tem, tanto que todo dia a gente tem gente indo para o exterior com custos muito mais elevados em dólar aí do que seria possível se a gente tivesse essa infraestrutura de treinamento aqui no Brasil. A gente vê alguns investimentos pontuais, né? Recentemente tem um simulador de ATR vindo para o Brasil, enfim, mas são muito pontuais, assim. Se a gente tivesse eventualmente uma política nesse sentido, eu entendo que teria ganhos não só na indústria, né, no mercado, mas também na qualidade da formação, na segurança das operações que usam esses dispositivos para elevar a qualidade da instrução dos nossos pilotos. Então, como uma ideia de política, assim, eu acho que se a gente fosse fazer um brainstorming, que é o que eu consegui pensar aqui como um ponto que eu acho que seria extremamente relevante, tanto do ponto de vista de retorno para a indústria, quanto do ponto de vista de segurança, que é o interesse da agência no fim das contas. Quanto ao EAD online, eu acho que é um dos exemplos desses que eu comentei de coisas que a gente inicialmente fica um pouco com o pé atrás, tanto que a decisão original era restrito, né, período de Covid, mas quando a gente vê o modelo rodando e funcionando, e até a facilidade de acompanhamento da agência, da qualidade dessa instrução que está sendo dada à distância, a gente vê que, putz, por que eu não tinha feito isso antes, né? E eu acho que esse é um dos exemplos desses que deve ficar aí para o pós-Covid. Então, a possibilidade dessa instrução EAD, e eu acho que veio assim a partir de demandas de vocês, simplifica. Claro, está todo mundo muito preocupado com o contexto econômico aí que a pandemia está gerando, restrições de circulação nas localidades. Tivemos aquela discussão de escolas, centros de treinamento serem serviços essenciais, né, para evitar eventualmente o impedimento de acesso. Então a gente sabe que isso seria crítico para o setor, porque são fornecedores importantes para o setor aeronáutico, que ficariam eventualmente impedidos de gerar essa mão de obra e revalidação de treinamento de profissionais que muitas vezes estão atuando direto no combate aos efeitos da pandemia aí. Então, o EAD eu acho que alivia um pouco, claro que não resolve o problema, mas alivia um pouco. Quanto ao RBAC 63, a gente sabe que tivemos algumas discussões aí, reuniões com o próprio Juan, com o setor. A gente sabe que é um item, uma proposta polêmica, que entendemos que ela pode trazer algum impacto em receita para algumas escolas, mas eu acredito que o impacto para essas escolas seria mais para aquelas escolas que gostariam de manter o modelo atual, né? Eu acho que a desregulação, que é o caso que a gente está propondo especificamente para as etapas iniciais que a gente tinha antes de certificação da estrutura de formação de comissários, a gente está propondo reduzir, então, só para esclarecer, né, reduzir os requisitos de certificação da formação básica de comissário. A gente não está propondo retirar a formação em empresas aéreas, a ideia é que esses profissionais vão continuar passando por formações certificadas pela agência. O que a gente está evitando é só a duplicação da atuação da agência nessa formação. A formação inicial, ela continua podendo acontecer e ela vai continuar acontecendo, só que ela vai acontecer sem o envolvimento regulatório da agência. E a gente entende que, como ponto positivo, ela traz justamente a flexibilidade, ela traz novas possibilidades de arranjos para que essa formação aconteça, eventualmente um contrato de uma escola com uma empresa aérea, a mudança do formato, conteúdo, ela pode ser feita de forma que atenda melhor
a demanda de algum interessado, de um candidato a comissário no futuro, e a escola passa a ter a flexibilidade total para modelar esse curso da forma com que ela entende que vai atender a demanda que vai aparecer para ela, sem precisar fazer esse esforço de compliance que a gente chama, que muitas vezes é burocrático e mais especializado assim, para atender requisito, sem agregar muito ao que o cliente eventualmente está esperando desse treinamento. E eu acho que traz novas formas de fazer. Eu falei, eventualmente pode ser criada uma rede de escolas que vai prestar serviço para as empresas aéreas, isso é possível, que o programa de treinamento do 121 seja fornecido por uma escola contratada, isso é possível. Abre um mercado novo que antes o RBHA 63 ele trazia uma restrição de só empresas 121, 35 e do 90, se não me engano, podiam ter programas de treinamento de comissários dentro da empresa, agora a gente não coloca mais essa restrição. Tem várias empresas 91 que operam aeronaves complexas que precisam de comissário, que podem se beneficiar dessa nova possibilidade de formação e de contratação, eventualmente, dessas escolas para fornecer esse serviço. Mas a gente sabe que o modelo muda, assim, na hora que o modelo muda, sempre existe uma incerteza em relação ao que pode acontecer, mas do ponto de vista regulatório, a agência de lógica regulatória, de quais problemas a gente está endereçando com aquele regulamento, a gente entendeu que era uma solução possível de ser apresentada para o mercado para ser comentada nesse ambiente da audiência pública. Então, a gente está à disposição, se não me engano, o prazo final é 8 de julho para comentários. A gente já recebeu, eu falei ontem na live, 1.600 contribuições, o pessoal depois me corrigiu, são 1.800 já, mas como todo processo regulatório nosso, a gente vai analisar individualmente e responder acatando ou não acatando para a proposta final. Uma linha geral foi o que eu podia, assim, muito rápido dar o contexto. Obrigado. Adalberto Febeliano está pela área. Hoje o assunto mais importante no setor aeronáutico é a carga aérea, e o Febeliano estava escondido aqui. Febeliano está na área aí? Bom, vamos esperar o Adalberto. O Adalberto na carga aérea é um assunto, hoje, me parece, a carga é um dos salva-pátrias aí do nosso setor, né? Muitas empresas estão se valendo disso, mas antes de passar para uma próxima rodada, João, o que eu já deixaria proposto aqui, nós já temos vários conselhos já indicados, temos já de combustíveis, temos já da combustível, temos do táxi aéreo, temos já da aviação executiva, da aviação das linhas aéreas regionais. Bom, temos alguns já prontos. Eu vou ultimar isso, e talvez, João, uma boa ideia, nós temos um relatório oficial entregue a todas as autoridades, ao presidente da República, do presidente do trabalho. Talvez uma boa ideia para o começo destes conselheiros começarem a trabalhar nesta que a gente chamaria da nossa agenda, a agenda propositiva, é isso aí, Afonso? A agenda propositiva, eventualmente podemos pegar, partindo já do nosso relatório, dar uma revisada naquilo e ver aquilo que a gente conseguiria colocar, né, João, para a gente tentar, vamos dizer, realmente montar a retomada com um alicerce bem consistente, que já está aí, que a gente já discutiu, já debateu. Então, pegando uma carona na proposta do Humberto, acho que essa é uma muito boa ideia. Bom, eu pergunto, João, quanto tempo ainda nós temos com você para mim programar uma rodada aí? Como é que está o seu tempo aí? Eu estou 13 minutos atrasado para uma outra reunião que eu tinha interna aqui, mas acho que se tiver mais algum ponto principal aí, a gente consegue responder talvez uma ou duas perguntas mais. Então, colocando aí, João, é o seguinte, fique todo mundo tranquilo, se não for na próxima semana, é na outra, nós já teremos a presença da superintendência da ANAC, vocês terão todo o tempo do mundo, especificamente, para tratar assuntos específicos com cada um
dos superintendentes da área. Eu tenho uma pergunta aqui do Rui Andrade. Perguntar ao João Garcia se a ANAC está aberta a mudanças estruturais visando a simplificação das regras de voo. O que a gente sabe, eu discuti isso com o Rui de manhã, e falando naquele famoso programa da GA2000, Aviação Geral, para o ano 2000, o FAA colocou como target eliminar restrições desnecessárias ao voo e reduzir o seu custo. E foi todo o alvo daquela grande campanha do FAA, quando a aviação geral americana começou a mergulhar. Então, bom, vamos nos concentrar nisso. Eliminar restrição desnecessária ao voo e reduzir custo. Então, é dentro dessa que o Rui está colocando essa pergunta, como é que a ANAC está vendo tirar esse arrasto parasita aí da aviação? De preferência, deixar só arrasto induzido, né? Quanto mais voa, mais arrasto induzido. Então, melhor, mais rápido. É verdade. Não, a gente está totalmente à disposição. Em relação específica a regras de voo, eu não sei que regras específicas ele está falando, mas eu vou responder de uma forma mais geral. A gente está totalmente à disposição, sim. A gente tem essa preocupação que eu comentei de fazer esse movimento regulatório no sentido de ter regras menos prescritivas, mas mantendo o objetivo principal da regra de garantir a segurança. Temos feito, tanto em nível de procedimento, né, conversei já com o Afonso aí, formas novas de cumprir a mesma regra, procedimentos que a gente tem, que a gente consegue eventualmente fazer já direto, sem precisar mexer em regulamento. Citei alguns exemplos aqui. Recentemente a gente está discutindo lá dentro também formas novas de fazer. O Raul comentou aí da venda de assentos em empresas de táxi aéreo que fazem fretamento especificamente, porque as que fazem regular já podiam fazer isso naturalmente. Isso a gente tem avaliado lá e tentado dar essas soluções. Então, normalmente a gente vem com esse movimento de simplificação, reduzir aqueles pontos em que regulamentos definem a forma como fazer e passam a ser mais gerais em cima de o que é esperado com aquela regra. Mas se tiverem demandas específicas, pontos específicos que a gente puder tratar, a gente está totalmente à disposição nessas discussões do fórum ou mesmo externas aí diretamente com as associações, a gente está às ordens aqui. Queria aproveitar, né, só para concluir aí, agradecer, comandante Décio, mais uma vez o convite e falar que estamos à disposição aqui do fórum ou de todos aí para a gente discutir esses pontos em mais detalhes e falar que devo estar nas reuniões específicas aí de 3 dos grupos de vocês em breve aí para a gente poder discutir alguns pontos em mais detalhe. Maravilha, João. Eu quero pedir desculpas a todos aqueles que eu não pude eventualmente pedir colocar a palavra, mas todos nós sabemos que o nosso tempo é curto, as demandas são muitas, por isso, graças a Deus, já na próxima semana ou na outra, vocês já estarão conosco, especificamente dentro da sala, para clarear. João, do fundo do coração, todos nós te agradecemos, te mandamos um forte abraço. Acho que fica desta sala, sem dúvida nenhuma, é a minha sensação, um ganho monumental com esta proposta de nós criarmos realmente, vamos dizer, uma agenda pontual de todas aquelas demandas que são da mais alta relevância em cada um dos segmentos, com esse corpo de conselheiros que nós estamos constituindo, sem dúvida nenhuma, nós teremos elementos de grande importância, de grande relevância nessa retomada. Essa parceria com a ANAC nos deixa muito feliz. A gente consegue fazer realmente, vamos dizer, com que a gente trabalhe em grupo, como o comandante Afonso costuma sempre bradar aqui, levantar seu braço, juntos, sem dúvida nenhuma, nós sempre seremos mais fortes. O trabalho é exatamente procurar colaborar com as autoridades no sentido de a gente sair desse atoleiro terrível. João, fica com Deus, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua presença.
senhores coordenadores, senhores parceiros das nossas salas aí, muito obrigado, uma boa tarde para todos vocês. Muito obrigado e nos vemos. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, comandante. Obrigado. Boa tarde a todos aí. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Desculpe não poder colocar todos vocês no ar, mas vamos estar no ar. Um abraço, comandante. Um abraço a todos. Tchau, tchau.